Muito bem. Então, deixa eu começar repassando aqui os assuntos. Aí eu vou explicar como é que vai ser a prova, né? E depois a gente vai para aquele exercício de revisão que eu deixei ontem lá no sistema para vocês. Então, só relembrando aí os assuntos, né? Então, a gente vai pegar toda a sequência que vimos de assuntos até agora. Então, lá com as noções gerais, aqueles conceitos básicos, né? Momento da abertura da sucessão, local da abertura da sucessão, legitimação sucessória, né? Aquelas perguntas lá, né? Onde ocorre a herança, quem pode suceder, né? Qual o momento da abertura da sucessão, então, quando ocorre. Depois a gente vai ver a aceitação da herança, ou melhor, depois vimos, né? A aceitação da herança é outro assunto. Cessão de direitos hereditários, transmissibilidade de bens, direitos e obrigações de decujos, que foi só até a parte de direitos autorais, não é isso? Não foi o assunto todo, né? Depois da prova a gente continua o assunto. E os seminários, né, que vão ser objeto de uma questão, renúncia da herança, petição de herança e direito de representação. Então, são esses os assuntos aí da nossa prova, né, de amanhã. E aí, como é que será a prova? Bom, uma pergunta para começar. Vocês já fizeram alguma prova pela plataforma Google Forms, os formulários do Google? Já. Ótimo. Então, vocês já sabem como é que funciona. Então, a minha prova ela é sempre feita lá pelo Google Forms. Então, amanhã, no horário da aula, talvez alguns 5 minutinhos ou 8 em ponto, eu entro aqui e aí abro essa reunião, né, essa nossa sala virtual aqui, para falar alguma coisa, né, repassar com vocês os detalhes da prova, né, como é que vai ser a prova e tal. E aí, logo em seguida, eu já mando para vocês pelo site o link da prova, né? E aí vocês vão lá para o Google Forms para responder a prova, sai daqui do Zoom, né? E aí vão responder a prova lá no Forms. Como é que será a prova? A prova vai ter 10 questões e as 10 questões serão todas de múltipla escolha, mas diferentemente do exercício que vocês ainda estão fazendo, né? Que tem até hoje para entregar, a prova é só para marcar lá a alternativa que estiver solicitando, se acerta, se é errada, certo? Não tem a parte de justificativa, é só para marcar o X mesmo, marcar o X não, marcar lá a alternativa, né? E aí, ao final, vocês vão enviar a prova para mim, vai vir uma mensagem, vai aparecer para vocês uma mensagem automática, mas se vocês quiserem voltar aqui para o Zoom, eu vou ficar aqui, né, durante todo o período da prova acompanhando. Aí, se vocês quiserem voltar para perguntar, né, confirmar se a prova chegou e tal, pode vir, que aí eu confirmo para vocês, certo? E aí, o horário da prova vai ser, né, respondendo mais uma vez, a Gabriela tinha perguntado, mas agora respondendo para todo mundo que já está online, o horário da prova é o mesmo da aula, então vai ser de 8 até as 9h40. Caso a prova comece um pouquinho mais tarde, aí eu vou dando o desconto, tipo, se começar 8h10, vai até 9h50, né, até o limite de 10 horas. Mas, né, vai durar só o tempo da aula mesmo, que é 1h40. Aí, o tempo vai ser estipulado, vai ser colocado lá, né, no sistema, no site. Quando vocês receberem o link, vai estar lá, né, o horário da prova. E aí só vai até aquele horário, não passa disso. Depois desse horário, 9h40, que seja, o sistema fecha lá. E aí eu não recebo mais a prova. Então tem que fazer a prova naquele horário específico da aula, certo? Então é uma forma também de tentar fazer com que as coisas ganhem um ar de normalidade, uma certa normalidade, mesmo dentro desse nosso cenário totalmente anormal. Na sala de aula presencial, a prova era no horário da aula, então aqui vamos manter nesse mesmo padrão, certo? Então a prova vai ser no horário da aula, de 8 horas até as 9h40, certo? E aí pelo Google Forms, e aí vocês fazem por lá, no final, clicam lá no botão enviar. Vocês vão ter também, né, na prova lá, lembrem-se sempre, tem que colocar, claro, nono período, todo mundo sabe disso, mas tem que colocar o nome, né? Lembrando mais uma vez, prova anônima não tem valor, então tem que ter sempre o nome, coloquem lá o nome completo de vocês. E não fiquem preocupados se não aparecer o espaço para colocar o nome logo no começo da prova, porque o Forms ele vai embaralhando a ordem das perguntas, né, das assertivas lá, né, das caixinhas destinadas para respostas, e aí pode ser que o nome esteja, né, para você digitar no meio da prova, no final da prova. Então, não se preocupe que na prova vai estar lá o espaço para colocar o nome. Pode não estar,
provavelmente não vai estar no começo, no topo, mas vai estar no miolo da prova, né? No meio da prova. Então, não esqueçam disso, né? Preencham lá com o nome completo de vocês e aí, ao final, quando terminar de responder as questões, enviem. E aí, sempre aquela dica, né? Para evitar qualquer problema, qualquer intercorrência, porque a internet às vezes pode, né, ter problemas, a nossa internet de casa, né? Então, se a prova vai até 9h40, tenta terminar até 9h30 para mandar ali entre 9h30 e 9h40 no máximo, né? Porque se deixar para mandar no último minuto, pode ser que não dê tempo, pode ser que a internet caia, enfim, pode acontecer uma série de situações. Então, evite esse transtorno, né, e esse estresse no final aí e tenta responder dentro desse período aí com uma certa antecedênciazinha para entregar, tá certo? Alguma dúvida sobre a prova? Não, professor, tudo certo. Beleza. Pronto. Aí vocês estão com o exercício, né? Muitos de vocês já entregaram. O exercício não é esse, né? Porque esse aqui é outro. Mas vocês estão aí respondendo, né, aquelas 4 questões que eu mandei para vocês. E o prazo, né, para entregar esse exercício é até hoje. Só que, como estamos nesse método aqui online, né? Então, para o exercício de hoje, vocês podem entregar até às 23h59, né? Tá valendo até às 23h59. Só não espero que eu vá responder lá, que recebi às 23h59, mas depois eu respondo amanhã, né? Então, o exercício ainda está por aí para vocês fazerem. Façam ele. Esse exercício agora que eu vou falar aqui, né? O da revisão é diferente. Né, mas, de qualquer forma, vai servir também como né, um meio de vocês arejarem um pouquinho aí os assuntos que vocês estão estudando. Aqui nesse exercício de revisão, se vocês tiveram lá já a oportunidade de abri-lo, né, que eu mandei ontem, vão estar 12 questões de concursos e de exame de ordem, né, que envolvem aí os assuntos que a gente viu até agora. Então, vai ser uma forma da gente revisar os assuntos, mas lembrando, né, que amanhã a prova não tem esse estilo de questão de concurso e tal. O esqueleto da prova é esse, mas as provas são elaboradas por mim mesmo, então não tem questão de concurso na prova, né? Então é só para realmente ilustrar aqui os assuntos que vimos até agora, né? Então vamos aí às questões. Se vocês quiserem, eu posso dar um tempinho para vocês, né, verem aí qual a resposta, enfim. Se vocês já responderam, me digam. Eu quero que também vocês participem aqui desse exercício, até para a gente, né, fazer essa calibragem, né, para ver se vocês estão bem afiados aí no assunto. Então, essa primeira questão que eu trago aí para vocês da revisão foi do concurso da Carlos Chagas, né, da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, e foi para o cargo de analista jurídico de defensoria, né, realizado em 2018. Nessa questão aí, nós temos um tema relacionado à cessão, né, de bens, e aí envolve a questão de herança. Vamos ver então como é que funciona, né? Então, nessa primeira questão, João e Pedro, na qualidade de credores solidários, emprestaram a Ana a quantia de R$ 1.200. No entanto, o credor João veio a falecer, deixando como herdeiros Mário e Carolina. Então, nessa situação aí, nós temos, né, uma cessão de crédito, uma cessão inter vivos ainda, né, em que nós temos, de um lado, João e Pedro, que fizeram a cessão, né, e são cedentes, e Ana, que foi a cessionária, isso na cessão inter vivos, né? E aí a cessão foi no valor de R$ 1.200, em que João e Pedro são os credores solidários de Ana. João, né, uma das partes aqui dos cedentes, acabou falecendo e deixou 2 herdeiros, que foram Mário e Carolina. Então, no dia de hoje, teríamos aí Mário e Carolina, né? Aí, nesse caso, representando nessa situação João e Pedro, né, no polo ativo, como credores, e Ana no polo passivo. Então, como é que funcionaria essa questão em relação aos herdeiros do João? Então, vamos às alternativas e aí vamos ver depois qual delas se encaixa, né, como a alternativa correta. Então, na letra A, cada herdeiro só terá direito a exigir e receber da devedora a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário. Letra B, cada herdeiro terá direito a exigir e receber da devedora, independentemente de autorização dos demais, a integralidade do crédito. Letra C, nenhum dos credores terá direito de exigir e receber da devedora a integralidade do crédito. Letra D, enquanto algum dos credores solidários não demandar a devedora,
não poderá esta, sob pena de multa, realizar o pagamento. E letra E, o débito automaticamente será reduzido à metade. E aí, pessoal, qual seria a resposta correta nessa primeira questão? Professor, quando eu respondi, eu marquei a letra A. Letra A. Alguém mais marcou a letra A ou marcou outra alternativa? Se não quiser responder pelo áudio, pode colocar no chat aí também. Também marcou letra A. Bom, tem uma justificativa, né, para essa letra A, que é a justificativa legal, né? Essa questão se baseou na lei mesmo, né? A Carlos Chagas tem esse perfil. E aí a gente vai buscar o artigo 270 do Código Civil, que prevê o seguinte: se um dos credores solidários falecer deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Então, essa letra A está colocando exatamente a regra do artigo 270 do Código Civil. E como aqui, no enunciado da questão, não está se referindo a uma obrigação indivisível, né? Não temos essa informação, então acaba valendo a regra geral mesmo, né? Que está na primeira parte do artigo. Então, a alternativa aqui é a letra A, né? Por conta dessa determinação expressa do Código Civil no artigo 270. Então, cada herdeiro só terá direito a exigir e receber da devedora a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário. Então, no caso aqui, Mário e Carolina só poderiam solicitar, né, a Ana o recebimento desse crédito referente ao seu quinhão hereditário, ou seja, referente à parte que seria ali da herança de João, a parte de cada um deles. Certo? Então, a alternativa A realmente é a alternativa correta aqui, no caso da primeira questão. Certo? Bom, aí temos a segunda questão de exame de ordem, né? E aí as questões de exame de ordem geralmente elas são mais extensas, por isso está aí só a questão. No slide seguinte vão estar as alternativas. Então vamos lá. Na segunda questão, Paulo, viúvo, tinha 2 filhos, Mário e Roberta. Em 2016, Mário, que estava muito endividado, cedeu para seu amigo Francisco a cota parte da herança a que fará jus quando seu pai falecer, pelo valor de R$1 milhão, pago à vista. Paulo falece sem testamento em 2017, deixando a herança líquida no valor de R$3 milhões. Sobre a partilha da herança de Paulo, assinale a afirmativa correta. Antes da gente passar para as alternativas, vale mencionar mais uma vez, né, ressaltar alguns pontos aí desse enunciado. Bom, está se referindo basicamente, né, apesar de que se referiu a Roberta, mas o caso está se referindo mais à situação do Paulo e do Mário. Paulo, né, vai ser o de cujus aqui, porque ele faleceu em 2017. Porém, antes do seu falecimento, em 2016, Mário, né, um de seus filhos, fez uma cessão, né, supostamente, de uma parte da sua herança. Só que aí está o verbo no futuro, né? A herança a que fará jus. Ou seja, ele não tem essa herança ainda, porque o Paulo não faleceu, né? E é possível, então, ter herança de pessoa viva? Já sabemos que não, né? Então, só vale aqui relembrar o artigo 426 do Código Civil, mais uma vez, né? Que prevê não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Ou seja, aí nós estamos diante de uma situação clara da chamada pacta corvina, né? Ou seja, daqueles tipos de contrato que serão nulos de pleno direito, né? Porque são feitos sem o seu objeto ainda tangível, né? Não há condições de você ter aqui um contrato dessa natureza se concretizando, já que a herança ainda não existe, né? A herança ainda não existe. Então, não há possibilidade de cessão, né, de herança antes que a herança ocorra. A gente já viu isso, né? Então, nesse caso aí, temos uma situação bem clara da chamada pacta corvina. Então, qual vai ser a alternativa lá que vai se encaixar? Vamos ver, né? Letra A. Francisco não será contemplado na partilha porque a cessão feita por Mário é nula, razão pela qual Mário e Roberta receberão cada um R$1.500.000. Acabei adiantando a resposta, né?
Então, é essa, né? Mas vamos ver o que é que tem mais. Letra B. Francisco receberá por força da partilha R$ 1 milhão, Mário ficará com 500 mil e Roberto 1 milhão e 500 mil reais. Francisco e Roberta receberão cada um por força da partilha 1 milhão e 500 mil reais e Mário não receberá nada, né? Francisco receberá por força da partilha R$ 1 milhão, Roberta ficará com 2 milhões e Mário nada receberá. E letra E, Francisco receberá sua cota parte de R$ 1 milhão e Mário e Roberta também receberão o mesmo quinhão de Francisco. Não. Né? Aí a resposta é mesmo, de novo, né, por coincidência, a letra A. Né? Francisco não terá direito a esse valor, né, da suposta cessão, porque ela é nula, né, foi feita ainda antes do início da herança, então não é possível fazer herança de pessoa viva, né, cessão de herança de pessoa viva. E isso vai levar então a Mário e Roberto a receber R$ 1 milhão e 500 mil, ou seja, receber cada qual a sua parcela inteira da herança. Se Mário quiser depois, né, aí de ter aceitado a herança, fazer a cessão efetivamente, né, da maneira correta, pode. Mas não, o caso, né, não foi mencionado aqui na questão, só se referiu a essa cessão feita antes da morte do Paulo, que seria o de cujos. Então, não é possível. A cessão é nula, né, nesse caso, e aí os herdeiros recebem o valor integral correspondente à sua parte, correspondente ao seu quinhão. Nas outras alternativas, né, aí, por exemplo, a letra B colocaria, né, que Francisco recebe 1 milhão, Mário fica com 500 mil e Roberto 1 milhão e 500 mil. Essa hipótese seria cabível se houvesse a cessão feita durante ali, né, o período de herança, ou seja, depois da morte de Paulo, Mário poderia fazer isso aí tranquilamente, né? E aí o Francisco receberia 1 milhão lá na partilha por conta da cessão da herança, né, efetivamente feita já após a morte do Paulo. E aí, realmente, né, o Mário ficaria com a sua parte remanescente, né, os 500 mil. A gente viu que é possível fazer cessão parcial da herança, não total, né? E Roberta não tem nada a ver com isso, ficaria lá com a sua parte integral, né? Na letra C e na letra D, né, haveria uma certa exclusão aí do Mário na qualidade de herdeiro. Isso aí não acontece de maneira alguma, né? Nem se houvesse a cessão, porque a cessão seria de 1 milhão, né? Não seria do valor total da herança. E aí a letra E faz uma mistura, né? Porque Francisco receberá sua cota parte e Mário e Roberto também receberão o mesmo quinhão de Francisco. E aí seria como se fosse o Francisco mais um herdeiro, não é a hipótese, né? Como a gente viu, cessão da herança é referente ao patrimônio e não à qualidade de herdeiro. Então, o fato de ter um cessionário, né? Uma possível cessão de herança, não transforma o cessionário em herdeiro, né? Ele apenas é o beneficiário ali daquele bem, mas ele continua sendo apenas, né, uma parte da cessão, não vai ser um herdeiro. A não ser que, como a gente viu, é possível também que exista a cessão aos herdeiros, né, aos outros herdeiros. Aí você vai ser cessionário e herdeiro, aí não tem problema. Mas nesse caso, o Francisco não se enquadraria na hipótese de ser herdeiro. Então, na segunda questão, coincidentemente, né, tivemos de novo aí uma letra A sendo marcada. E só lembrando, né, as questões da OAB, do exame de ordem, vocês já devem estar familiarizados. Tem sempre 4 alternativas, mas aí eu adaptei, criei mais uma, a letra E, né, justamente para ficar no estilo da nossa prova amanhã, que vai ter no esqueleto sempre 5 alternativas. Certo? Ficou claro aí, gente, a resposta da letra A na segunda questão? Então, professor, porque quando eu estava fazendo, como eu sabia que a pacta corvina não podia existir, aí como só a letra A fala que é nula, eu já fui excluindo as outras. Uhum. Isso. Porque, como vocês sabem, né, o Código Civil não segue aquela linha precisa do Ponce de Miranda, do Marcos Mello, né, que a gente usa aqui nos planos da existência, validade e eficácia. Então, às vezes, né, vai aparecer como algo inexistente lá para a doutrina, né, mas usando, né, a nomenclatura pode vir como inexistente, como nula, né, mas de qualquer forma não essa pacta corvina não tem como produzir efeitos, acaba sendo inválida, né? Existente ela pode até ser, porque pode até existir o contrato ali, então no plano dos fatos ela pode existir, mas ter validade e eficácia não terá, né? Então, de qualquer forma, no caso, né, a pacta corvina ela não pode produzir efeitos, justamente porque ela foi um ato ali praticado, né, antes do início da herança. E antes do início da herança não tem como você ceder, né, nem receber valores com esse intuito.
Então, realmente, né, teria aqui a única que faz sentido mesmo, a única alternativa, né, que faz sentido é essa letra A mesmo. Bom, passando aqui para a terceira questão, foi outra questão daquela, né, do concurso para defensor público, né, de 2018. Então, tivemos aí essa questão, né, provavelmente de alguém que estava relembrando a novela Carrossel, né? Ele colocou aí Cirilo e Maria Joaquina, então, né? Cirilo e Maria Joaquina viveram em regime de união estável desde 1987. Morto Cirilo, Maria Joaquina pede que seja considerada a única herdeira de seu companheiro, o que é contestado por dois primos irmãos dele, únicos parentes seus, colaterais em quarto grau, que pleiteiam 2/3 da herança. Nessas circunstâncias, o pedido, aí só lembrando, né? Quando a questão se refere a primos e irmãos, são os primos que estão ali no quarto grau de parentesco. Lembra, né, que eu falei já disso, né? Os colaterais são os irmãos, né, que estão ali em segundo grau, depois vem tios e sobrinhos no terceiro, e no quarto os primos. E aí, lembra que eu falei, né, que a doutrina usa uma nomenclatura que são os primos irmãos, né? No mais popular usa primos legítimos, né? Então, seriam aí esses chamados primos irmãos, que são os primos mesmo, né? Que seriam os que estão contestando, nesse caso específico, a companheira viúva Maria Joaquina, o direito dela, né, de ser herdeira, se for o caso. Então, vamos ver as alternativas para a gente ver qual delas vai se enquadrar aqui como alternativa correta. Então, na letra A, o pedido de Maria Joaquina deverá ser deferido, uma vez que, no sistema constitucional vigente, decidiu-se ser inconstitucional a diferenciação de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime jurídico estabelecido para os cônjuges. Letra B. Dos primos irmãos de Cirilo, deve ser deferido o pedido, né? Cabendo-lhes 2/3 da herança e 1/3 a Maria Joaquina, sem prejuízo de sua eventual meação, pois os regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros são diversos e considerados constitucionais no atual sistema jurídico. Letra C. O pedido dos primos irmãos de Cirilo deve ser deferido, porque, no caso, temporalmente não se aplica a igualdade jurídica entre cônjuges e companheiros, uma vez que a união estável do casal teve início em 1987, anteriormente à atual Constituição Federal. Letra D. O pedido de Maria Joaquina deve ser deferido, uma vez que parentes colaterais em quarto grau, caso dos primos irmãos de Cirilo, não são sucessíveis, motivo pelo qual, inexistentes outros herdeiros, deve ela ser considerada herdeira única de seu companheiro falecido. E letra E, o pedido dos primos irmãos de Cirilo deve ser parcialmente deferido, cabendo-lhes metade da herança deixada, com a outra metade sendo destinada a Maria Joaquina, sem prejuízo de sua eventual meação, pois a união estável do casal teve início anteriormente ao atual Código Civil e respectivo regime sucessório dos companheiros. E aí, gente, qual seria a alternativa? Voltando aqui para vocês lerem de novo A e B. Eu marquei A também. Letra A. Uhum. E mais alguém marcou letra A, mais alguém marcou outra alternativa? Me digam aí. Coincidência de novo, né? Mas é letra A mesmo, né? Aqui, a alternativa correta de novo é a letra A, coincidentemente, já que Maria Joaquina é a viúva, companheira, né? E o Supremo já decidiu pela constitucionalidade da união estável, enfim, e também da inconstitucionalidade de diferenciação de regimes entre cônjuges e companheiros. Então, sendo esposa, casada, sendo companheira, né, na união estável, os direitos sucessórios são os mesmos, então Maria Joaquina tem direito à herança, sim. E o que acontece com os primos irmãos? Bom, eles
não tem direito à herança porque na ordem de vocação hereditária, os colaterais estão abaixo do companheiro ou da companheira. Então, eles não têm direito à herança, né? Por essa razão, certo? Então, acaba que, nesse caso, a única herdeira do Cirilo vai ser mesmo a Maria Joaquina, certo? Então, no caso aqui, os primos irmãos podem até pedir, né, podem até contestar lá a qualidade de herdeira, mas no final das contas, quem vai receber a herança na integralidade vai ser mesmo a Maria Joaquina, certo? Já que ela, né, guarda uma posição na ordem de vocação hereditária superior à dos primos, né, que são os colaterais, certo? Bom, aí nós temos outra questão agora de Procurador-Geral do Estado do Tocantins, né, que foi feita também pela Carlos Chagas em 2018. Bom, então vamos ao caso, né? Vamos ver a situação aí, como é que funciona. Então, Joaquim, casado com Antônia, mantinha relacionamento extraconjugal há mais de 2 anos com a viúva Lucrécia. Certo dia, Joaquim, na condução de seu automóvel, levando como passageiros sua esposa Antônia e seu sogro Ricardo, realizou uma imprudente ultrapassagem em local proibido e acabou por colidi-lo frontalmente contra o carro guiado por Pedro, que trafegava regularmente em sua mão de direção. Do acidente resultou a destruição de ambos os veículos e as mortes de todos os ocupantes do automóvel do seu causador, ou seja, do carro do Joaquim. Joaquim e Antônia, quando da chegada do resgate, já estavam sem vida, não se tendo conseguido estabelecer o pré-morto. Ricardo ainda foi socorrido, mas faleceu a caminho do hospital, deixando vivo o filho José. Já Antônia e Joaquim não tinham descendentes. Joaquim não possuía ascendentes nem descendentes, tendo como único parente conhecido Romeu, filho de um primo. Nenhum dos falecidos deixou testamento, mas possuíam bens e Joaquim celebrara contrato de seguro de vida em que indicara Romeu como beneficiário. Neste caso, os bens de... Então, vamos tentar montar aqui dessa estrutura toda, porque tem vários personagens. Então, você tem aqui o Joaquim, que era casado com Antônia, mas que tinha uma amante, né, que era a Lucrécia. Lucrécia está fora da história porque não está viva, né, nesse caso, e tem a questão de ser concubina, né, e o concubinato não traz direitos sucessórios. Então, apesar de que Lucrécia está aparecendo aí, é só mais para, né, trazer mais um grau de um obstáculo aí para o entendimento da questão. Mas Lucrécia não vai ter direito à herança, né, porque é concubina e o concubinato não dá direito à herança, né, só se for união estável, que é diferente, bem diferente do concubinato, como você já sabe. Então, aí nós temos Joaquim e Antônia, né? Temos aí a figura do Ricardo, né, que é o pai de Antônia, que é o sogro do Joaquim. E aí no carro, né, estavam, nesse carro, nesse momento do acidente, o Joaquim, a Antônia e o pai da Antônia, que é o Ricardo. Então, houve um acidente, todos morreram, só que aí tem uma diferença também na ordem das mortes, né? Porque Joaquim e Antônia está aí estabelecendo, né, o seguinte: quando chegou o resgate, já estavam sem vida e não se pôde estabelecer o pré-morto, ou seja, nesse caso houve comoriência, né? Os dois acabaram falecendo e não há certeza sobre quem faleceu primeiro, então é comoriência, né? O Ricardo, ele ainda demorou um pouco para falecer, um pouco mais. Então, ele foi socorrido, mas a caminho do hospital ele morreu. Então, ele morreu depois do Joaquim e da Antônia, né? O Ricardo tinha outro filho, né? Não sabemos se era um irmão, porque tem aquela questão de irmão unilateral, bilateral, mas não interessa tanto porque, em relação ao Ricardo, só resta um herdeiro, que é o José, né, que estava fora da situação, mas é filho do Ricardo, herdeiro, portanto. E o Joaquim tinha só um parente, que era Romeu, filho de um primo. Ou seja, ele já não é um primo ali, como estava na questão anterior, primo-irmão. Ele já não é um colateral de 4º grau, então não tem direito à herança. Né? Ele é só parente, mas não é herdeiro. Porém, o Joaquim deixou um seguro de vida, que não é herança, né? É outra coisa. Como a gente já viu, né? Pode nascer o direito de receber prêmio de seguro de vida quando ocorre o falecimento dos decursos. Então, tem uma série de situações aí que vão aparecendo, né? Mas com essa organização aí da família, né, da árvore genealógica, fica um pouco mais claro como isso vai repercutir
nos resultados dessa herança, dessa distribuição do seguro de vida, e aí vamos ter mais clareza na hora de responder às alternativas que vêm agora a seguir. Então, sabendo dessas informações, vamos às alternativas para a gente ver qual delas é a correta. Letra A. Os bens de Joaquim serão herdados por Lucrécia e por Romeu, que também receberá a indenização de seguro. Pedro, no entanto, terá direito de pedir o pagamento de sua indenização antes que os bens de Joaquim sejam partilhados entre aqueles herdeiros. Os bens de Antônia serão herdados por Ricardo, que os transmitirá a José. Letra B. Os bens de Joaquim serão herdados por Lucrécia. Pedro, no entanto, entretanto, terá direito de pedir o pagamento de indenização, que será suportada pela herança de Joaquim. Romeu receberá a indenização do seguro. E os bens de Antônia serão herdados por Ricardo, que os transmitirá a José. Na letra C, os bens de Joaquim serão arrecadados e sua herança será considerada jacente. Pedro, porém, terá direito de pedir o pagamento de indenização, que será suportada pela herança de Joaquim. Afinal, a herança de Joaquim será declarada vacante, mas Romeu receberá a indenização do seguro. Os bens de Antônia serão herdados por Ricardo, que os transmitirá a José. A letra D. Os bens de Antônia, serão herdados por José. Os bens de Joaquim serão arrecadados e sua herança será considerada jacente. Pedro, contudo, terá direito de pedir o pagamento de indenização, que será suportada pela herança de Joaquim. Afinal, a herança de Joaquim será declarada vacante, mas Romeu receberá a indenização do seguro. E letra E, os bens de Joaquim serão arrecadados, sua herança será considerada jacente e, afinal, declarada vacante. Pedro terá direito de receber sua indenização, retirada do seguro de vida deixado por Joaquim, e Romeu apenas receberá o que sobrar dessa indenização securitária. Os bens de Antônia serão herdados por José. E aí, gente, qual seria a alternativa correta nesse caso? São muitas informações numa questão só, né? Mas dá para respondê-lo. Qual seria a alternativa? Alguém arrisca? Eu marquei C, professor. Letra C. Sim. E Eu eliminei a A e a B porque fala da Lucrécia, né? Ela como concubina não herda. E a D e a E porque diz que os bens de Antônia vão ser herdados para José e isso não acontece, eu já excluí. Sim. A alternativa é mesmo, aí a gente sai, né, dessa sequência aleatória que estava só dando letra A, agora é letra C, realmente, né? E aí o que é que acontece? O Joaquim ele não deixou herdeiros, porque o Romeu não é herdeiro dele, né? Ele é um primo já de quinto, sexto grau, não entra, né, na herança, então não tem herdeiros. Quando você não tem herdeiros, então a herança jacente e depois vira vacante, então os bens vão para o Estado, né? Aí é isso que acontece na herança do Joaquim. O Pedro, claro, vai ter direito a pedir indenização, né? Por conta do acidente e tal. E aí, a herança de Joaquim é que vai ser responsável por pagar essas despesas. O Romeu vai receber a indenização, né, do seguro, porque, como a gente viu, isso não é herança, então nasceu o direito para ele com a morte do Joaquim, então ele tem direito de receber, como beneficiário do seguro de vida, esse valor da indenização. E aí, no caso da família, né, da Antônia, do Ricardo e do José, o que é que acontece? Bom, tem uma ordem, né, de quem faleceu. Antônia morreu primeiro do que Ricardo. Então, você tem, mesmo aqui na hipótese da morte, né, do Ricardo também, você tem que fazer o seguinte. Antônia faleceu, então os bens passam para o Ricardo e depois é que esses bens passam para o José, né? Porque aqui nós temos o seguinte, no caso da Antônia, ela não tinha filhos. Se não tinha filhos, então a herança vai para os pais. Quem era o pai? Né? O Ricardo. Então, o Ricardo é quem vai receber a herança da Antônia. Não podia o José receber essa herança direto, né? Porque ela tinha o pai, que sobreviveu por alguns minutos depois dela, e isso conta. Então, como o Ricardo faleceu depois, então ele recebe a herança primeiro,
E aí depois é que essa herança é repassada para o José, que é o herdeiro do Ricardo. Aí houve a hipótese de morte do Ricardo, e aí quem é o único herdeiro do Ricardo? Vivo, José. Então acaba que o José vai receber a herança do Ricardo. Só que, diferente, né, da alternativa D, o José não pode receber essa herança diretamente da Antônia, porque primeiro você tem que transferir os bens da Antônia para o ascendente, que é o Ricardo, e depois o patrimônio do Ricardo é que vai ser distribuído vai ser entregue para o José, que é o seu único filho. Então é assim que funciona nesse caso, certo? Já que houve como identificar a ordem das mortes, né? No caso aí da Antônia e do Ricardo, né? Porque não houve, nesse caso, comoriência. Ficou bem claro que a comoriência foi entre Joaquim e Antônia, mas no caso específico do Ricardo, ele morreu depois. Então, há essa ordem que tem que ser obedecida, que está aí conforme, né, a letra C. Antônia, né, passando os bens para o Ricardo e depois o Ricardo passando os bens para o José, certo? Então, a alternativa é mesmo a letra C. Aí temos a quinta questão, né? Que essa questão ela aparece quase sempre nos concursos e inclusive fora, né, da parte de sucessões, na parte geral mesmo do direito civil. Então esse é um exemplo aí, né, do concurso de analista judiciário do TRT 14, né, de Rondônia e Acre, que aconteceu em 2016. Nos termos preconizados pelo Código Civil, são considerados bens imóveis para os efeitos legais, dentre outros, quem? Qual é a alternativa aí, gente? B. B de bola, né? O direito à sucessão aberta. Lembra lá do artigo 80? Vamos ler de novo o artigo 80, né? Artigo 80, inciso 2. Essa é a questão que mais cai em concursos, né, sobre sucessões, curiosamente. Então, nós temos aí no artigo 80, né, o seguinte: consideram-se imóveis para os efeitos legais o direito à sucessão aberta. Então, é exatamente o que está na lei, né? Então, as questões fora da parte específica de sucessões que mais são cobradas em concursos ou exames de ordem são aquela pacta corvina, que a gente viu agora, né? Artigo 426, que está na parte dos contratos, e essa do artigo 80, inciso 2. Então, quase sempre vai cair alguma das duas, pelo menos, vai cair numa prova de direito civil de um concurso ou do exame de ordem, né? Então, sempre é o nosso trunfo aqui, né? O nosso super trunfo. Ou vale essa questão, ou aquela lá da pacta corvina, certo? Então, na quinta questão, a alternativa correta é mesmo a letra B de bola. É o direito à sucessão aberta, que é considerado imóvel por força de lei, certo? Falta menos de um minuto aqui para acabar a primeira parte. Vou fazer aquela parada estratégica. Na volta, continuaremos com a nossa revisão. Até já.